Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somos curados por Deus para ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas aflições. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais os nossos sentimentos eles se acalmam e se tranquilizam. Então, tudo aquilo que no passado era aflição, hoje se tornou motivo de graça. Tudo aquilo que no passado nos incomodava, hoje não passa de pensamentos e coisas que nós não sentimos mais. Porque todo lugar que existia uma ferida, hoje existe a cura. E assim o Senhor, Ele vai nos ensinando e nos moldando e nos mostrando que tudo aquilo que nós sofremos no passado tinha uma razão, e era o pecado. O nosso testemunho hoje e tudo aquilo que nós sofremos pode ajudar outras pessoas a encontrarem o mesmo caminho que nós encontramos. E o caminho, ele é o único. Passa pela palavra de Deus, porque é através dela que nós aumentamos a nossa fé. E através da nossa fé nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos convence sobre o nosso pecado. E quando nós percebemos o tanto de coisa mal que nós fizemos, nós recebemos o perdão, porque alguém sofreu no nosso lugar. E graças a Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele fez para nos reconciliar com Deus, hoje nós podemos viver em comunhão com o Pai, amando, sentindo paz, alegria e tendo a certeza que vai existir a eternidade. E dentro disso tudo, a nossa vida, ela se torna insignificante, porque nós sabemos que daqui nós não vamos levar nada. Então não fica aquele peso de eu precisar ser bem sucedido, não fica aquele peso de eu precisar provar alguma coisa para alguém, sendo que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros a fazer o quê? A amar, a se relacionar com Deus. E assim a nossa vida, ela se torna uma parábola, algo que as outras pessoas vão poder olhar e entender que foi Deus quem modificou. No passado, nós vivíamos como todas as pessoas vivem quando elas não conhecem o Senhor, procurando prazeres nas coisas do mundo, a aprovação das pessoas, o sucesso, ser amado, ser reconhecido, ter coisas, viver experiências. Porque é difícil às vezes quando a gente olha as coisas e a gente não tem. E quando a gente não tem, é fácil invejar. Mas quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, a primeira coisa que nós percebemos é que todas as pessoas elas estão insatisfeitas. Todas as pessoas elas estão reclamando. Todas as pessoas estão mentindo. Elas não fazem o que elas prometem. Elas não cumprem as suas promessas e elas nem poderiam. Porque aquilo que ela fala muitas vezes para te passar uma segurança, ela não pode cumprir. Porque a nossa mente ela é dominada nessa batalha espiritual pelo mal. Se não tem Jesus, só tem o mal. Se eu não estou lutando, se eu não estou orando, se eu não estou ali colocando a vontade de Deus acima da minha vontade, só tem o mal. E o resultado disso sempre vai ser maldade. E nesse ambiente que nós crescemos sem Deus, não adianta a gente esperar as virtudes de Deus nas pessoas. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é nos convertermos para que nós possamos ajudar outras pessoas, para que quando alguém venha reclamar de alguma coisa, você possa testemunhar e depois mostrar na palavra como você saiu disso e dar glória a Deus. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 1, versículo 4 a 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos.
e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque, assim como tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Então, quem está conversando conosco aqui? Paulo. E o que Paulo está fazendo? Ele está explicando qual é o propósito da nossa vida. Talvez você não entenda. Qual é o teu propósito? Para que Deus te fez? Você está aqui, beleza, você está vivo, está aí, você acorda todo dia, trabalha, mas sente que a tua vida não é só isso. Às vezes tem sonhos, quer fazer alguma coisa, às vezes se distrai mais em algumas coisas. E a gente não percebe que aquilo que nos distrai, que a gente acha que são as coisas que a gente gosta, é a que mais gasta tempo. E aquilo que nós gastamos sem perceber o tempo passar, porque nós estamos ali sentindo algum tipo de prazer, com certeza nós não estamos servindo a Deus. Aonde você tem gastado o teu tempo? O que você tem procurado? O que você tem sentido? São coisas boas ou coisas ruins? Eu não precisava estar fazendo nada disso, não precisava estar acordando agora de manhã. Não precisava. Não precisava ficar praticamente o dia inteiro ouvindo pessoas problemáticas. E eu falo com propriedade que são, porque são pessoas que estão sendo medicadas, são pessoas que estão fazendo terapias, são pessoas que consomem entorpecentes, que têm vícios de pornografia. É a escória do mundo, aonde ninguém pararia para ser nem amigo dessas pessoas. Mas é justamente isso que escandalizava em Jesus. Jesus olhava o leproso que ficava na porta da cidade, que as pessoas tinham medo de pegar a doença que ele tinha. E ele parava para conversar, e ele parava para ajudar. Jesus olhava o cobrador de imposto que ninguém queria estar perto, porque se sentia explorado por aquelas pessoas, e ele parava para comer com aquelas pessoas. Olhava a prostituta, olhava os cegos, os doentes, os pedintes e tudo aquilo que a gente foge hoje. E parava, não apenas para conversar, mas para sentir a dor daquelas pessoas, para mostrar um caminho para aquelas pessoas. E é justamente por aqueles que ninguém mais quer, que ninguém mais se importa, que ninguém mais ama, que Jesus ele vem nos formando. Esse é o nosso propósito, encontrar aqueles que a medicina ainda não deu um jeito, aqueles que já não têm mais nem vontade de viver, aqueles que as escolhas e os erros colocaram eles numa situação que eles já não sabem mais como sair disso. É justamente por eles que Cristo nos levantou, por aqueles que não têm valor para o mundo. Porque é fácil você estar perto de pessoas que estão ali, tá tudo bem, que pode proporcionar alguma coisa, as pessoas que são bonitas, tá ali num lugar agradável e não sei o quê. Mas e por aqueles que não têm nada? E por aqueles que já não têm mais nem esperança, já não têm mais dinheiro e já não têm mais nada? Só que nós não estamos ali por essas pessoas, nós estamos ali por Deus. Nós estamos ali porque o nosso testemunho de alguma forma pode ajudar essas pessoas a sair disso, e rápido. Você pode estar olhando e achando que viveu uma vida inteira. Eu vivi 12 anos. Tem gente que viveu mais, tem gente que viveu menos, no meio dessa escuridão, no meio dessa depressão. Mas quando o Senhor ele começou a me curar, foi rápido, não foi demorado. Quanto mais eu gastava tempo buscando a Deus, mais eu me curava. Quanto mais tempo eu lia a palavra de Deus, menos os meus pensamentos me machucavam. E é sobre isso que nós temos que testemunhar para essas pessoas e dar a oportunidade, através do nosso testemunho, de um presente de uma Bíblia, da playlist que compartilha, do devocional, do testemunho, perguntando para a pessoa, tá gostando, tá ouvindo? Quando a gente fala isso, é para a pessoa falar, e sempre que nós falamos, nós confessamos. Não adianta querer ficar se escondendo mais, não adianta querer ficar, muito bom, a gente sabe que você está mentindo. Não é essa a pergunta. Nós somos sarados enquanto nós falamos. Dentro de uma sala, por alguém que você paga, você fala tudo. Só que é a tua história.
E às vezes é difícil admitir para as pessoas que nós não tomamos as atitudes boas. E por alguns até nós podemos nos vitimizar, tentar convencer, por dó. Nossa, você não sabe o que aconteceu na minha vida. E a gente olha a pessoa como interesse. O que ela pode oferecer, o que eu posso modificar, o que ela pode me dar. Mas não funciona assim. Quando nós estamos com o Senhor, nós olhamos as pessoas com o amor de Cristo, com a misericórdia de Cristo. E nós damos exatamente aquilo que nós recebemos. E olha o que Paulo fala. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Em outras traduções, ao invés de aflições, está escrito tribulações. Então, quando nós estamos atribulados, quem nos auxilia? Quem é Ele? É Jesus. Ele. É Ele. E não tem outro. E ninguém poderia fazer o que Jesus faz por nós. Ninguém. Então, no meio da tribulação, no meio da aflição, no meio da angústia, no meio da crise de ansiedade, no meio do pânico, no meio de sei lá o nome que você quiser dar para o demônio que estiver influenciando os teus pensamentos. Porque se olhar à tua volta, tá tudo bem, não tem nada acontecendo. Mas dentro de você tá um turbilhão de sentimentos explodindo dentro de você, porque a tua mente não te deixa em paz. E essa é a batalha espiritual. Esse é o mundo que precisa sair de dentro de você. Porque quando o Espírito Santo vem, ele coloca a ordem. Ordem nos nossos pensamentos. Ordem no nosso coração. Ele faz que a gente enxergue as coisas com clareza. Eu não preciso mais de coisas do mundo. Eu não preciso de algo que controle os meus pensamentos, que tire a minha ansiedade. Eu não vou conviver com o demônio. O demônio se expulsa. A gente limpa a casa, confessa os nossos pecados. Cada vez que você abre a palavra de Deus, você acha que você só está lendo um livro. Não, você está mostrando para o mundo espiritual: eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador. Deixa ele vir aqui, você vai ver se você vai ficar falando na minha cabeça essas coisas. Essa é a autoridade que Deus coloca dentro de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mas se ele não estiver em nós, nós viramos uma boate do diabo ali dentro. E fala que quando sai um espírito, volta 7, volta uma legião. Por isso que existe tantas vozes na sua cabeça, por isso que você vê tantos vultos. Então o mundo espiritual está tão intenso e tão te atacando que você está vendo, mas também você tem buscado as coisas. Você acha que se você morasse num lugar melhor, se você tivesse alguém, se não tivesse conta, tem pessoas que têm tudo isso e continuam sendo atacadas. Porque ao invés de você olhar o culpado que está dentro de você e nas suas escolhas, você quer culpar as pessoas. O remédio, ele pode trazer um alívio? Pode, mas a hora que o efeito passar, ele passa. E você quer viver de alívios sobre isso? E a hora que não tiver dinheiro para comprar o remédio? E a hora que não tiver mais para fazer a fuga? O que vai fazer? Não é melhor resolver o problema? Então quem pode nos auxiliar? É Jesus. E para que ele faz isso? Para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Então o meu testemunho vai ajudar outras pessoas que têm os mesmos problemas que eu a passarem pelas mesmas situações. Se eu falo de forma recorrente, leia a palavra de Deus, escute os louvores. É por quê? Porque foi exatamente desse jeito que eu saí desse estado de depressão. E essa é o que nós oferecemos. Só que aqui não adianta eu querer orar. Orar é muito pouco. A oração serve para expulsar um demônio, mas se você não permanece, o que adianta? Quantas orações já não fizeram para você? Se fosse o suficiente, por que você já não estaria bom? É gostoso, a gente chora, se alivia, vê aquele derramamento do Espírito, mas só isso. Só isso, é mais um remédio. Então nós temos que trazer um testemunho. Tanto quando a pessoa fala, você não ora para mim? Não, eu não oro, eu converso. Eu vou testemunhar, eu vou falar, eu vou dar a ferramenta para você poder chegar onde eu tô. Posso fazer uma oração se Deus tocar o meu coração. É aqui que está o ponto. Se Deus tocar, eu oro. Mas eu jamais negaria alguém que pede ajuda para falar sobre o Senhor. Porque se a tua ajuda é pedir, me dá dinheiro, isso eu não tenho.
Eu tenho para dar aquilo que Deus me deu. De graças recebeis, de graças dará. Estou dando a palavra de Deus. Se não é isso que te interessa, também não é do meu interesse. Tem um monte de gente aí que pode dar marmita, que pode dar as coisas, e depois vão falar, nossa, eu ajudei a pessoa, ela estava aqui, eu dei uma roupa, eu dei um negócio. Eu não dou nada, eu dou a palavra de Deus, eu dou o meu tempo, eu dou a minha ajuda, eu estou lá junto. Isso eu dou. Isso eu dou. O resto vocês podem ficar dando. E cada um tem um propósito. Se você sente que você tem que dar, da mesma forma, se eu sentir que eu tenho que dar isso, eu dou. Só que eu não faço porque a pessoa pede, eu não faço porque eu tenho medo que os outros vão pensar, nossa, os outros, você que se falava tão de Deus. Fica aí julgando eu, Satanás. Fica aí, julga eu mesmo. Eu prefiro estar em paz com Deus do que ficar querendo agradar as pessoas. Então, olha por que você sofreu, para que você pudesse passar por aquilo e ajudar outras pessoas. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Isso é o amor. É quando eu ajudo os outros a passar pelas mesmas coisas. Quando nós nos convertemos, quando nós estamos plenos no Senhor, nós voltamos na escuridão, não para viver a escuridão, mas para resgatar aquelas pessoas. Porque conforme elas vão falando, eu consigo entender claramente o que aconteceu, quais são as passagens da Bíblia que ajudam ela a entender o que está acontecendo com ela. Ajudo ela também a entender quais são os primeiros passos, que é o arrependimento. Foi a primeira coisa que Jesus disse, arrependam-se, pois o reino de Deus está perto. E se ela fizer aquilo que Deus propõe, olha, mas é 20 dias a vida da pessoa muda. Mas muda assim do jeito que você fala, é impossível. Exatamente. Se é impossível, foi Jesus quem fez. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, o que é isso daqui? Assim como nós aproveitamos tudo aquilo que Cristo sofreu por nós, não foi Ele que pagou os nossos pecados? Essas pessoas elas vão aproveitar o nosso sofrimento, a nossa história, para pegar um atalho, para chegar lá em Jesus. Porque nós fomos até onde nós conseguimos ir sozinho, até quase destruir a nossa vida, até quase não aguentar mais viver para que nós pudéssemos ter alívio. Hoje nós conseguimos muitas vezes encontrar as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, para essas pessoas conseguirem cortar um atalho e não terem a necessidade de chegar no fundo do poço que nós chegamos. Então esse sofrimento, ele é aproveitado, assim como nós aproveitamos os sofrimentos de Cristo. Assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Então nós não precisamos passar. E claro, é diferente o que Cristo fez. Jamais poderia ser qualquer outra pessoa crucificada e significar a mesma coisa. Porque a ajuda que nós damos é nesse mundo. A ajuda que o Senhor fez é espiritual, a ressurreição e tudo aquilo. Então, nessa vida, nós ajudamos as pessoas a encontrar Jesus Cristo, para que Ele possa ajudar de forma espiritual essa pessoa. Nosso papel é conduzir as pessoas para Jesus, e não as pessoas para a igreja, mas para Jesus. Para Jesus, Ele é o caminho. É Ele quem vai salvar as pessoas. Enquanto isso não ficar claro para você, continua lendo a palavra até que ela te convença disso. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Aquela tribulação é para ajudar vocês, é para vocês serem salvos de vocês mesmos, é para que vocês possam conhecer a Jesus Cristo. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Então, da depressão que eu saí, você vai sair também, em nome de Jesus Cristo. E não é porque aqui eu estou fazendo uma oração ou porque eu estou tendo um desejo, mas porque o próprio Deus está confirmando isso. Se foi uma pessoa que saiu disso, em nome de Jesus Cristo, está vindo me encontrar, ela vai ter as ferramentas necessárias para ajudar a tirar eu de lá. Eu não estou aqui porque eu fiz um curso, eu não estou aqui por vaidade, eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui porque eu tenho um aluguel de uma igreja para pagar, eu não estou aqui por nada. Eu estou aqui por amor. Eu estou aqui por Cristo, eu estou aqui porque eu sei o quanto dói se sentir sozinho, o quanto dói não se sentir parte de nada, o quanto dói a nossa vida longe de Deus e o quanto a tristeza ela corrói a nossa vida, a nossa mente, o quanto é ruim se sentir esquecido, abandonado,
Mas isso não precisa mais ser assim. Porque antes eu achava que isso era a falta de pessoas. Mas hoje eu percebo que era a falta de Deus. E que muitas vezes nós complicamos tudo. Quando nós achamos de forma equivocada que a solução é algo que ela nunca poderia solucionar. Se a gente continua lá em Gálatas 6, versículo 1, 2, 4 e 5. A palavra do Senhor lá diz assim: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Então quem está conversando conosco? Paulo. E o que Paulo está dizendo? Que é para a gente ajudar um ao outro. Se você olhar a Bíblia, quando a gente entende a forma que Deus conversa conosco, qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, qual é o motivo de tudo aquilo que a gente sofreu no passado e da forma que Deus ele nos curou e o quanto o poder de Deus pôde se manifestar na nossa vida, a gente começa a entender que a evangelização é o caminho. E eu não entendo porque isso não é incentivado. Parece que quem tem o papel de falar de Jesus é a igreja, o pastor, e também ninguém. E quando vai se falar de Jesus, é sempre de uma forma muito superficial. Ou falando de um versículo, ou dizendo que Deus tem grandes coisas. Não, Deus tem grandes coisas para fazer. Na vida de todo mundo Deus vai fazer grandes coisas, porque a gente poder ver no meio da escuridão são grandes coisas. A gente poder ser curado, né? A gente poder ser perdoado dos nossos pecados, a gente poder sentir paz, amor, alegria, esperança, humildade, felicidade, ter autocontrole na nossa vida, não ter mais descompensação, não ter mais dependência emocional. Então, assim, isso é maravilhoso. Isso ninguém pode fazer por nós. Isso é fato. Isso é fato. Mas nós temos que entender que nós, enquanto família, nós somos uma família. Talvez você não conheça o teu pai, não conheça a tua mãe, ou conheça, mas não dê certo na tua casa. Nós somos uma família em Jesus Cristo, uma família que ela é espiritual. E ele começa dizendo, meus irmãos. Nem todo mundo vai aceitar essa mensagem. Uma pessoa que não acredita em Deus, ela vai falar, esse cara é louco, ele não sabe nada que ele está falando aí, tá viajando. Posso ser louco, mas o poder de Deus me alcançou e eu fui curado das enfermidades que eu tinha. Então, louco ou não, Deus ele curou, e eu não acreditava em Deus, tá? Eu era ateu. Então vamos já trazer que o lado que você vive hoje, eu já vivi também. Eu já vivi, já paguei o preço dessa loucura. Hoje eu prefiro acreditar em Deus e sentir tudo o que eu sinto e falar com amor de Jesus Cristo. Com amor, nós temos que falar com respeito, porque Ele fez por nós o que ninguém poderia fazer. E ainda que alguém pudesse, Ele não cobrou nada. Ele não cobrou nada. Não dá para comparar. Não dá. Então ele começa dizendo, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, então se alguém tenha cometido algum tipo de pecado, e como eu sei se é pecado que eu fiz? Porque eu fico me sentindo mal. Como eu sei que eu fiz é certa da vontade de Deus? Porque eu fico me sentindo bem. É simples assim. Sem arrependimento, sem nada. Fico me sentindo bem. Aquilo não pesa na minha cabeça, eu não preciso ficar me gabando, não preciso ficar falando, não preciso ficar diminuindo, não preciso falar nada. Então, quando nós encontramos alguém, quando ele fala, se você for apanhado em alguma falta, o que ele está dizendo? Que nós temos que contar uns aos outros as coisas que nós sentimos, que nós não fizemos certo. Para que as outras pessoas elas possam nos aconselhar. Vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Por que ele está citando que eu sou espiritual? Porque é o Espírito Santo que está em mim. Porque a minha vida é conduzida pela palavra de Deus, os meus pensamentos são conduzidos pelo Senhor. Então, se alguém for apanhado em alguma falta, que é um irmão na fé, que crê em Jesus Cristo, eu tenho a obrigação de ajudar essa pessoa através da palavra de Deus, através do testemunho. Mas olha que coisa interessante, ó.
Você imagina que eu tenho, sei lá, um problema com pornografia. E uma pessoa ela vem falar pra mim que ela tem problema com isso daí também. Se eu não tivesse sido curado, será que conforme ela fosse falando, as conversas não fossem batendo, a hora que você viu os dois estavam ali envolvidos na loucura? Ou não? Se eu fui curado de alguma coisa, aquilo não vai mais gatilhar, aquilo já não vai mais ter problema, eu não vou ser tentado. Se a pessoa usou droga no passado, eu tenho que ajudar alguém que usa droga. Será que aquilo vai gatilhar em mim o comportamento? Se eu fui curado, não. E olha o que ele está falando. Mas façam isso com humildade. Primeiro, se ele colocou a palavra humildade, ele está falando, façam isso obedecendo aquilo que Deus coloca sobre vocês. Porque se você achar que você sabe, se você achar que você vai fazer a mesma coisa que Pedro falou quando Jesus falou, ó, você vai me trair hoje, você vai me negar. Não, Senhor, eu não vou, eu morreria com você. Então essa é a arrogância, é isso que nós não podemos ter dentro de nós. Então quando eu vou ajudar uma pessoa, eu faço isso com o quê? Com humildade, com temor ao Senhor. E tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Quer um outro exemplo disso? A pessoa vem falar que ela caiu. Só que não é a primeira vez, é a segunda, a terceira, a quarta. Você perdeu a paciência e começou a ficar irado. Sabe quem fez isso? Moisés. Quando o povo foi pedir água de novo e ele ficou irado. E ao invés de tocar na pedra, ele foi lá e deu uma pancada na pedra para sair água pro povo, que ele não estava aguentando aquele pessoal. Foi onde ele jogou a terra prometida fora, porque ele não entrou, porque ele não obedeceu a Deus. Assim, ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Que lei é essa? Qual dos mandamentos? A lei está dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos. Então, se eu obedeço aquilo que Deus coloca no meu coração, se eu faço da forma que o Senhor ele me ensina, se eu tenho cuidado para não estar falando, para não ter intenção de ficar fazendo fofoquinha ou ficar fazendo coisas que é desnecessárias. Muito difícil eu perguntar alguma coisa para alguém, eu deixo as pessoas falando. Porque ela já tem uma história que ela está acostumada a falar, ou de repente eu faço perguntas que naquele momento eu poderia estar gatilhando aquela pessoa. Eu tenho que sempre prestar atenção, qual é a minha intenção de fazer essa pergunta? Eu estou dando uma alfinetada? É uma curiosidade que eu tenho? Não, eu estou curioso para saber, não, eu preciso saber se isso é verdade. Se parte da minha vontade, da minha curiosidade, eu não deveria estar querendo saber essas coisas. E eu tenho que tratar aquilo como uma vida, como alguém que está sofrendo e o Senhor me colocou para auxiliar aquela pessoa. Eu sou o representante dele aqui. E essa pessoa vai ser o meu amigo, essa pessoa vai ser um estranho, essa pessoa vai ser alguém do meu trabalho, essa pessoa vai ser alguém que eu conheci, não sei. Mas foi a pessoa que Deus colocou na minha mão e eu não posso olhar essa pessoa como um pedaço de carne ao qual eu posso satisfazer os meus prazeres, alguma coisa. Eu tenho que ter respeito pelas pessoas. Nós não estamos aqui para isso. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. É isso daqui que eu falo que nós temos que revisitar. Pensar, poxa, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? Será que eu deveria ter falado aquilo? Será que eu não deveria? E assim nós vamos entendendo a forma que o Espírito age. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez. Se eu fiz tudo certinho, eu repensei, pensei, tá tudo certinho. Às vezes a gente fala de uma forma um pouco mais dura, outra pessoa pode achar que a gente é grosso, né? Eu sou ogro, eu sou xereque aqui, eu não tenho problema nenhum em falar coisa, porque eu não tenho dó. Essa é a questão, eu não estou ali para ter dó, eu estou ali para resgatar. Se a gente cai, eu lembro que quando eu tinha mobilete que era criança, né? e eu caía. Ficava tirando racha, fazia as coisas e caía, me machucava. E eu chegava em casa e tinha que tomar banho de bucha para tirar a fuligem do asfalto. E doía. Mas a gente tem que limpar. A gente precisa falar a verdade. A gente precisa colocar os pingos nos is, chamar as coisas pelos nomes. Não é para ficar passando a mão na cabeça. Deus ele não vem passar a mão na cabeça. Pecado não é brincadeira. Jesus ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele não é brincadeira, não é engraçado isso. Isso tinha que ser respeitado. Não é engraçado. Tem que parar com esse senso de ficar brincando. Não precisa ser divertido. Não precisa ser genioso, não precisa ser nada. Sabe? Não precisa ser nada.
Então eu tenho que examinar. Se ele for bom, eu posso me orgulhar. E olha que interessante, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros. Então a bondade que eu sinto vem por servir a Deus e não porque eu sou menos pior do que as pessoas. Eu bebo menos, eu faço menos, eu ajudo mais, eu vou na igreja. Isso não garante nada, e na igreja não significa nada. Se a sua mente não é controlada pelo Espírito Santo, não significa nada ir na igreja. Apenas que você passa um verniz de que poderia ser melhor do que alguém. E aí você compara, mas eu vou na igreja. Não, eu sirvo a Cristo. Eu não vou na igreja, eu sirvo a Cristo. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Cada pessoa, a salvação ela é individual. Eu não consigo pegar a minha fé e te dar. Ela é individual, é o tempo que você gastou no Senhor, é o tempo que você leu a palavra de Deus. Então ninguém vai poder fazer por você aquilo que Jesus pode. Só que é você que vai ter que caminhar. Nós vamos ajudar você a chegar no caminho. E o caminho ele é reto e ele é estreito. E ele te leva até Jesus. Mas quem vai caminhar é você. Então a cada dia que você recebe o devocional, se você não ouvir ou só ler a frase, não gostei. Beleza, procura só o que você gosta. A tua vida hoje é só o que você gosta. Você está satisfeito ou satisfeita? Está feliz? Se Jesus estiver dentro de você e estiver obedecendo, eu tenho plena certeza que você vai estar. Porque a nossa alegria ela não passa com o tempo. Todo mundo sente assim. Todo mundo não. Todo mundo quer das trevas. Porque quando a luz chega, os nossos sentimentos eles param. Porque o Espírito Santo ele não oscila entre luz e escuridão. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o teu coração. Que Deus ele possa te perdoar. Que Ele tenha misericórdia de você. Que você entenda que você está sendo curado. Para que você tenha um testemunho e ajude outras pessoas. Mas cuidado para não colocar os teus interesses pessoais quando você estiver ajudando alguém, para não misturar as coisas, porque as pessoas que despertam para Cristo sentem o primeiro amor por Jesus e não por você. Você é o representante que o Senhor colocou ali, tem a responsabilidade por aquela vida é de Cristo, não é sua, não é sobre os seus interesses, mas é sobre os interesses de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.